Você já parou para pensar que talvez, só talvez, você esteja abrindo a boca para falar e só está se complicando? A verdade é dura, mas eu preciso dizer, tem muita gente por aí que se sente inteligente, articulada, sociável, mas não percebe que cada palavra mal colocada está afundando a própria reputação, o respeito e as oportunidades. Você fala demais e escuta de menos. Fala com intensidade, mas sem estratégia. Quer ter razão, mas não tem resultado. E sabe o que é pior? Ninguém vai te avisar disso, porque ninguém liga. Só te escutam, te julgam por dentro e te descartam como alguém que não vale o tempo. Conversar é uma arte, uma arma, uma ferramenta de poder, mas a maioria usa como brinquedo de criança e depois não entende por que é deixado de lado, ignorado, subestimado. O problema nunca foi falar. O problema é falar do jeito errado. Por isso esse vídeo é um tapa na cara. Não é para te agradar, é para te acordar. Porque se você aprender a conversar com inteligência, com domínio, com estratégia, você abre portas, impõe respeito, conquista aliados e até desarma inimigos. Tudo em silêncio, usando apenas palavras bem colocadas. Quem domina a conversa não precisa gritar. Ele sussurra, e o mundo escuta. A maioria das pessoas fala porque tem boca, não porque tem algo a dizer. Essa é a verdade. É gente que entra em roda de conversa só para preencher o silêncio, só para sentir que está presente. Mas quem realmente tem poder não fala à toa. Observa, estuda, e quando abre a boca é para influenciar. E aqui começa a virada de chave. Você precisa entender que conversar é manipular sem parecer. É influenciar sem levantar suspeitas. É conseguir o que quer sem implorar, sem forçar, sem bater de frente. E para isso você tem que ser estrategista. Tem que saber quando calar. Tem que entender o outro mais do que ele entende a si mesmo. Quer um exemplo? A maioria acha que ser respeitado é falar com firmeza. Errado. Ser respeitado é falar pouco, mas certo. É saber onde tocar, que palavra usar, que tom escolher. É perceber quando alguém está emocionalmente exposto e, em vez de atacar, usar isso como alavanca. E sabe qual é o erro mais comum? Tentar se provar o tempo todo. Gente que quer mostrar que sabe, que leu, que entende de tudo. Só que quanto mais você tenta se provar, mais você mostra insegurança. Quem realmente tem domínio não prova nada. Ele deixa que os outros percebam, sozinhos. Quando você aprende a conversar como um jogador de xadrez, cada frase é um movimento. Às vezes é só um avanço discreto, às vezes é um cheque-mate, mas nunca é um movimento à toa. Nunca. A sua fala tem que ser como uma lâmina escondida. Quem escuta não percebe o corte, só sente depois que já foi atingido. A arte da conversa não é sobre palavras bonitas, é sobre resultados silenciosos. Você já teve a sensação de conversar com alguém e perceber que a pessoa não está te ouvindo de verdade? Ela só espera a sua vez de calar para começar a falar. É por isso que as conexões hoje são superficiais. Todo mundo quer ser entendido, mas ninguém quer entender. Mas aqui vai um segredo. Se você quer dominar a arte da conversa, primeiro você precisa fazer o outro sentir que é compreendido. Essa é a porta. Esse é o truque. As pessoas se conectam com quem as entende, ou com quem faz parecer que entende. Não é sobre ser sincero, é sobre ser eficaz. Quando você olha nos olhos e repete uma dor que o outro sente, ele baixa a guarda. Quando você diz a palavra certa, na hora certa, a pessoa te abre o mundo dela sem nem perceber. Não se engane. Conexão emocional não é sobre empatia verdadeira. É sobre criar a impressão de empatia. E a maioria dos homens que você vê falhando na vida, falha porque não entende isso. Porque acha que ser legal, ser gente boa, é o suficiente. Não é. Você precisa saber identificar a ferida do outro e mostrar que tem um curativo, mesmo que esse curativo seja só uma ilusão. Porque a verdade é essa. Quem domina a conversa não é quem fala melhor, é quem faz o outro se sentir importante enquanto fala. Quer se tornar memorável? Faça as pessoas falarem de si mesmas, mas se mostre interessado como ninguém.
As pessoas não se lembram do que você disse, mas do que sentiram quando estavam com você. A conexão emocional é o gatilho silencioso que transforma um desconhecido num aliado, e um aliado, bem manipulado, pode se tornar um trampolim. O resto é estratégia. Agora pensa comigo. Se você entendeu que conversar é uma arma, você já está alguns passos à frente da maioria. Mas deixa eu te cutucar com uma pergunta. Quantas portas você já deixou de abrir por não saber usar as palavras certas na hora certa? Você já teve oportunidades que passaram voando e você nem percebeu porque não soube calar quando precisava, ou porque falou demais quando o silêncio era ouro. Se você soubesse o poder de uma pausa bem colocada numa conversa, trataria cada frase sua como uma bala, direta, certeira e com propósito. Porque é isso que diferencia os homens comuns dos homens que comandam os bastidores. A conversa certa no momento certo pode te dar acesso a uma sala que muda sua vida. E isso não é exagero. Uma fala bem calculada pode abrir portas que dinheiro nenhum compra. Mas para isso, você tem que sair do modo automático. Chega de conversinha boba. Chega de tentar agradar todo mundo. Comece a treinar o silêncio, a leitura de ambiente e a habilidade de ouvir além das palavras. Quem domina isso, domina qualquer mesa. E se esse papo está te fazendo refletir, se você está começando a entender que tudo é conversa, até a vida, então você precisa continuar com isso. Chega uma hora que você precisa escolher. Ou você é o tipo de homem que fala para preencher o silêncio, ou você é o tipo de homem que fala para moldar o mundo à sua volta. E aqui está a grande ilusão. A maioria acha que conversar é se expressar, é se abrir, é mostrar o que sente. Mas quem vive assim vive refém. Você quer ser entendido, compreendido, aceito? Vai nessa. Mas entenda, quanto mais você expõe, mais você se torna previsível, fraco, manipulável. Os homens mais respeitados falam pouco. E quando falam, é como se o mundo parasse para ouvir. Sabe qual é o problema da maioria hoje? Fala demais e não entende nada. Dá opinião sobre tudo, mas não domina nada. Quer ser ouvido, mas não sabe escutar. Quer respeito, mas vive se explicando. A verdade é essa. Quem precisa se justificar o tempo todo já perdeu a autoridade. Você quer que os outros te respeitem? Então, para de usar a boca como arma principal. Comece a usar o olhar, a postura, o silêncio. E quando falar, fale com intenção, não com carência. Olha ao redor. Os caras que dominam as mesas, os que ditam o ritmo das conversas, não são os mais barulhentos, são os que falam com precisão. Uma frase, um gesto, um tempo de espera. Isso vale mais que 20 minutos de tagarelice emocional. A diferença entre o menino e o homem não está só na força. Está na capacidade de calar no momento certo e falar apenas quando é necessário. E quando fala, deixa marcas. Se você ainda acha que conversa é só troca de palavras, está jogando o jogo errado. Conversa é território, é influência, é domínio psicológico. E só ganha quem entende isso. Agora segura essa ideia. A maioria dos erros que os homens cometem na vida vem de uma conversa mal feita. Uma palavra fora de hora, uma promessa sem estratégia, uma opinião desnecessária. Foi isso que derrubou impérios, acabou com famílias, faliu negócios e destruiu reputações. Você não precisa gritar para se impor. Você precisa se posicionar com calma, olhar nos olhos e falar como quem não está pedindo aprovação, mas como quem está ditando a regra. Essa é a conversa que separa os homens que lideram dos que obedecem. A pergunta agora é: você quer continuar sendo o cara que tenta convencer os outros ou o que impõe presença sem esforço? Vamos falar sério agora, porque aqui é onde a maioria erra feio e nem percebe. Quer respeito, quer ser ouvido, quer que levem você a sério. Então pare de cometer esses erros infantis que estão destruindo sua imagem toda vez que você abre a boca. Erro número 1. Falar demais sobre si mesmo. Você acha que está criando conexão contando tudo sobre sua vida, seus problemas, seus sonhos. Mas a verdade é que você está entregando munição. Quem sabe tudo sobre você, sabe exatamente onde atacar. Homens discretos são temidos.
Homens que se expõem demais são descartáveis. Erro número 2. Querer ser entendido. Você não foi colocado nesse mundo para ser compreendido. Você foi colocado aqui para dominar, construir, liderar. Ficar se explicando o tempo todo é coisa de quem ainda não entendeu que nem todo mundo vai gostar de você. E isso é ótimo. Erro número 3. Buscar aprovação em toda conversa. A cada frase você espera um sorriso, um aceno, um "sim, concordo com você". Isso te torna previsível e carente. Homens que têm algo a dizer, dizem. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, que lide com isso. Erro número 4. Não saber escutar. A maioria entra numa conversa para responder, não para entender. E é por isso que perde poder. Quem escuta bem, controla o ambiente. Quem escuta bem, coleta informações. E no final, quem escutou bem, ataca com precisão cirúrgica. Erro número 5. Conversar para aliviar emoção. Desabafar com qualquer um. Reclamar com qualquer um. Falar sobre seus medos, suas dores, suas falhas. Isso não é força, é fraqueza embalada como autenticidade. Você quer aliviar o peito? Vai correr, vai treinar, vai criar algo. Não despeje sua fraqueza em ouvidos que vão te usar depois. Agora, vamos aos acertos. Porque tem uma minoria, e é sempre uma minoria, que entendeu o jogo. Acerto número 1. Fala pouco, mas fala firme. Cada palavra que sai da boca de um homem assim tem propósito. Ele não fala por ansiedade, não fala por carência. Ele fala porque sabe que palavras bem usadas são como lâminas afiadas. Não precisa de grito nem de aplauso. A presença já impõe respeito. Acerto número 2. Observa antes de agir. Antes de abrir a boca, esse tipo de homem observa o ambiente, as expressões, os silêncios, o não dito. Ele não é o mais rápido a reagir. Ele é o mais calculado. E por isso, quase sempre é o que sai por cima. Acerto número 3. Domina o silêncio. Silêncio não é desconforto. Silêncio é arma. Quem domina o silêncio obriga o outro a se explicar, a preencher o vazio, a revelar sua fraqueza. Enquanto isso, ele só observa e vence. Acerto número 4. Fala com intenção, não com emoção. Ele não se deixa levar por raiva, por empolgação ou desespero. Quando fala, é como quem planta uma bomba de efeito retardado. A frase dele entra na mente do outro e fica lá, corroendo, dominando, transformando. Acerto número 5. Não tenta convencer, impõe presença. Ele não precisa de aprovação. Ele não precisa de plateia. Ele entra em um ambiente e a energia muda. Porque ele sabe que a verdadeira autoridade não está na fala. Está no que você representa sem dizer uma única palavra. Esses são os códigos. Essas são as regras invisíveis que regem o respeito no mundo real. Quem aprende isso começa a conversar como um estrategista. Quem ignora continua sendo só mais um que fala demais e não causa impacto algum. Agora que você viu onde os homens falham e onde acertam, me diga, qual tipo você vai ser daqui para frente? Agora que você conhece os erros que estão te enfraquecendo e os acertos que vão te destacar, a decisão é sua. Se continuar falando demais, buscando aprovação, se expondo como se fosse uma criança perdida, o mundo vai continuar te tratando como tal. Mas se escolher o caminho da discrição, da observação e do impacto calculado, vai passar a dominar as conversas sem precisar gritar. A voz verdadeira do homem que tem valor não está no volume nem na quantidade de palavras. Está no peso daquilo que ele escolhe dizer, na força do seu silêncio e na confiança que transmite sem esforço. Essa é a diferença entre ser um homem comum e ser um homem respeitado, temido e admirado. Faça essa escolha agora. Treine o silêncio. Escolha suas palavras com sabedoria. Observe antes de agir. Domine o ambiente com presença, não com barulho. Porque a verdadeira força, a verdadeira masculinidade, está em saber quando falar e, principalmente, quando ficar em silêncio. Seja esse homem. Seja discreto, seja estratégico, seja respeitado. Agora, levante
e comece a agir. O mundo não espera por ninguém, mas respeita quem sabe se posicionar, mesmo calado. Agora que você entendeu como a conversa certa muda tudo, deixa eu te contar o que vem depois. Porque não adianta saber falar bem se você se descontrola ao primeiro ataque. A verdade é que, no mundo real, as palavras nem sempre vêm em tom de respeito. Vai ter deboche, provocação, tentativas de te tirar do eixo. E se você não souber lidar com isso, tudo que construiu com a fala pode ruir em segundos. Por isso, o próximo passo é indispensável. Aprenda a lidar com ofensas. Transforme ataques em força. Eu vou te mostrar como dominar até mesmo o silêncio diante do confronto. Vai por mim, você não pode perder esse vídeo. Eu sou o desfigurado. E essa é a voz do impacto, não da aparência.